Olá, meu nome é Yane e nós estamos aqui com a presença da Natália e da Maria Clara Tertuliano. Hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com a Fernanda, que é terapeuta. E temos como objetivo para essa entrevista coletar dados de acordo com o pensamento de um profissional da área sobre ansiedade e depressão. As respostas que coletarmos dessa entrevista será utilizada em um podcast onde vamos colocar em nossas redes sociais. Pode usar sim, fique à vontade. Então vamos lá. Primeira pergunta: qual o seu método de tratamento para cada faixa etária? Então, funciona assim. A minha abordagem teórica, ela é a humanista, né? Então, o olhar que eu atribuo para qualquer paciente que eu tenho, independente da idade, é sempre a partir dessa abordagem, né? E daí, o que difere? Vai diferir a forma, as ferramentas que eu vou utilizar para cada faixa etária. Porque, por exemplo, com o adulto, eu uso mais a forma verbal, que seja o diálogo, o adulto vai até minha sala, senta ali no sofá, e a partir do diálogo a gente trabalha, pensa e reflete sobre várias coisas. Com uma criança ou com um adolescente mais menorzinho, né, até ali uns 12 anos, essa forma verbal, né, de só dialogar, ela acaba não sendo funcional, né, porque a criança e adolescentes mais novos, eles não têm tanta consciência sobre si a ponto de sentar no sofá e verbalizar o que incomoda, o que afeta e tudo mais. Então, com esse público, eu acabo utilizando recursos mais lúdicos. Então, com crianças menores, eu utilizo bonecas, eu utilizo carrinhos, eu utilizo jogos como Lego, coisas assim. Com crianças um pouco mais velhas e adolescentes, eu uso jogo de tabuleiro, eu uso história, tudo isso sempre tendo de fundo o objetivo que eu tenho daquele caso. Né? Por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar com uma criança ali de 10 anos que tem uma dificuldade de lidar com a frustração. Então, o objetivo do meu trabalho ali vai ser trabalhar a frustração dessa criança. Então, eu posso utilizar, por exemplo, como recurso lúdico, aquele jogo Hamburgueria Maluca ou Pizzaria Maluca, porque ele é um jogo que a gente perde o tempo inteiro. Então, enquanto a gente joga, a criança ela aprende a perder, porque a gente aprende vivendo as situações, né, e olhando para elas. Então, uma faixa etária mais nova, eu utilizo jogos, né, que tem ali relação com o que eu preciso trabalhar, com aquele caso específico, e com adolescentes, né, mais jovens e adultos, eu trabalho sempre a partir do diálogo, né, e de forma geral é isso. Não sei se ficou claro, se você tiver alguma dúvida mais específica, algum ponto que queira que eu explique melhor também. Tá bom, deu para entender sim. E segunda pergunta: qual o objetivo de fazer uma terapia? Então, o objetivo base da terapia, ele é sempre promover o autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento, e esse é um preceito muito da minha abordagem teórica, que foi aquilo que eu te falei inicialmente, que é da forma que a abordagem que eu sigo, que a teoria que eu sigo na minha prática, ela olha para as pessoas, ela entende e interpreta as pessoas, ela entende que o autoconhecimento ela é a base de tudo. Né? Então, quando eu me conheço, eu sei dizer quais são as minhas dificuldades, eu sei dizer como eu me sinto em determinadas situações, eu sei dizer quais as relações que eu tenho maiores conflitos, se a relação com a minha mãe é mais difícil de eu lidar, uma relação amorosa, e daí a partir desse eu entender, eu me conhecer e eu conseguir melhorar nas relações, eu consigo lidar de forma mais adequada com elas. Né? Então, esse é o objetivo geral da terapia. E é claro que quando as pessoas chegam a procurar a terapia, porque já tem um problema instaurado. Né? Dificilmente uma pessoa procura a terapia para se autoconhecer. Né? Então, elas chegam a procurar a terapia quando, de repente, uma dificuldade, algum problema em alguma relação, em alguma situação já gerou um adoecimento,
como uma depressão, uma ansiedade, ou uma relação mais problemática, digamos assim, e daí a pessoa procura terapia. Mas o nosso objetivo é sempre chegar na raiz daquele probleminha. E para a gente chegar nessa raiz é sempre através do autoconhecimento. Então, a gente pode falar que a terapia tem esse objetivo geral aí do autoconhecimento, porque a partir dele a gente consegue trabalhar e olhar para várias questões e coisas na nossa vida. Entendi. E quais são os primeiros indícios de uma ansiedade ou de uma depressão? Tá, vamos pensar de forma separada a ansiedade e a depressão, tá? Porque embora ambos sejam transtornos do humor, né, ambos estão dentro dessa caixinha, eles são diagnósticos diferentes e, portanto, eles vão ter sintomas diferentes, tá? Então, por exemplo, a ansiedade, o sentimento, né, a emoção, a ansiedade, ela faz parte. Todo mundo se sente ansioso. Quem nunca ficou mais ansioso para fazer uma prova? Quem nunca ficou mais ansioso para ir num lugar diferente, conhecer uma pessoa nova, participar de uma apresentação que nem eu estou aqui? Então, a ansiedade, ela faz parte. A questão, e essa ansiedade, ela se torna um transtorno, né, algo que precisa de um cuidado e de um olhar mais delicado, quando essa ansiedade, ela está de forma além da cota. Então, tem a ansiedade que faz parte, mas quando essa ansiedade ela está mais extrema daquilo que se cabe, do que a gente pode dizer de normal, aí ela começa a se tornar um problema. Então, por exemplo, é normal a gente se sentir ansioso quando a gente vai fazer uma prova. Faz parte, porque provas são difíceis, a gente se sente pressionado e tudo bem. Agora, se essa ansiedade ela é a ponto de não conseguir estudar, de repente chegar na hora da prova, não conseguir fazer a prova, dar um branco. Então, quando essa ansiedade começa a afetar a vida da pessoa de tão extrema, então isso é um indício que essa ansiedade precisa ser cuidada, tá? Ou então preocupações antecipadas também é uma característica aí que sempre acompanha a ansiedade, tá? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova, eu já fico preocupada se na hora de ir para a escola, se eu vou perder o ônibus, se eu vou pegar o ônibus vai furar o pneu e não sei o quê, e daí vai dar tudo errado, eu vou chegar atrasada e não sei o quê. Então, preocupações antecipadas, que também se enquadram naquilo lá que afeta a minha rotina, que eu não dei conta de ir para a escola pelo medo de perder o ônibus, do ônibus furar o pneu e não sei o quê, isso também é um indício de que é uma ansiedade que está sendo um problema a ponto de precisar ser cuidado, tá? Então, essa é a ansiedade. Quando a gente vai olhar para a depressão, explicando assim em termos mais didáticos, ela é como uma tristeza, mas muito mais potencializada. Então, aquela mesma base da ansiedade, a tristeza, ela faz parte, né? Quem nunca se sentiu triste, quando foi mal lá na tal da prova, ou quando teve uma briga com a mãe, ou quando aconteceu alguma coisa, a tristeza faz parte, né? A forma mais adequada da gente ter uma relação conosco mesmo é a gente dar conta de todas as emoções e não deixar de sentir nenhuma delas. Então, a tristeza, ela faz parte. Mas a grande questão é quando essa tristeza está de forma potencializada. Então, eu estou tão triste que eu não dou conta de fazer as minhas atividades. Eu estou tão para baixo, tão triste, que eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais estudar, eu não dou conta mais de me relacionar com os meus amigos, eu quero me fechar. A depressão tem muito essa característica dessa introversão, que a pessoa quer se enfiar dentro do buraquinho e sofrer sozinha lá dentro. Então, essa é uma outra forma da gente medir se a depressão ela já está saindo daquilo do que é esperado, de uma tristeza que faz parte da vida, para algo que já está ali, que precisa ser cuidado e olhado. É quando essa tristeza potencializada afeta a vida da pessoa. Então, ela não quer mais sair de casa, não quer mais trabalhar, não consegue mais estudar, não se alimenta mais. Então, a gente pode entender que é uma tristeza, né, já se instaurada como uma depressão ou caminhando para, e que daí são indícios que mostram que a gente precisa fornecer um olhar e um cuidado para essa pessoa. Sim, então basicamente a ansiedade
é uma preocupação antecipada, assim, que vai afetar a vida da pessoa, e a depressão é uma tristeza que também vai afetar a vida da pessoa, e é uma coisa mais extrema, uma coisa mais forte, não sei se pode dizer assim. Exatamente, exatamente. É claro que quando a gente recebe alguém lá na clínica, a gente vai olhar para algumas outras características, né? Para a gente definir se trata de um transtorno de ansiedade. E daí, dentro da ansiedade, tem vários tipos de ansiedade. Então, a gente vai poder caracterizar melhor a ansiedade dessa pessoa, se ela é um transtorno, ou se ela precisa só reorganizar, de repente pensar em estratégias para lidar melhor com as preocupações dela, ou se é de fato um transtorno, de repente precisa de um encaminhamento para um psiquiatra, para tomar um ansiolítico, né, para ela dar conta da ansiedade, se é algum subtipo de ansiedade mais específica, porque isso exige um outro tipo de olhar, e a mesma coisa a depressão. Tá? Então, tem outros critérios muito mais específicos que a gente vai olhar quando a gente recebe algum paciente lá na clínica, mas em termos gerais é isso. Quando a gente pensa em indícios, né, que é muito daquela coisa de vamos entender que hora que eu procuro uma ajuda profissional, ou vamos entender quando que o meu colega ele já está precisando de um olhar maior, é essa base mesmo, Yane. Entendi. E por que muitas mulheres desenvolvem depressão depois do parto? A depressão pós-parto, ela está muito mais relacionada com a alteração hormonal do que alguma questão de humor especificamente, tá? É claro que o contexto daquela mulher, ele pode sim influenciar, tá? Então a gente pode pensar em mulheres em situações de abuso, mulheres que foram deixadas pelo seu parceiro, enfim, algum contexto que possa potencializar com que essa mulher desenvolva depressão. Mas a depressão pós-parto, ela está relacionada a uma questão hormonal. Por quê? Ao longo da gestação da mulher, os hormônios dela têm várias alterações, né? Por conta daquele período que o corpo ele está desenvolvendo uma criança dentro do corpo dela. Né? Então, o corpo da mulher, e daí um médico poderia, né, uma ginecologista, um obstetra, poderia dizer melhor isso, o corpo da mulher passa por diversas mudanças e modificações pela gestação, pelo desenvolvimento daquela criança, né? E daí, dentre essas alterações, o hormônio é uma dessas alterações. Então, por isso que as mulheres grávidas, elas tendem a ter maior sono, a alimentação delas muda, a pele muda, o cabelo muda, o humor da mulher muda, justamente por conta dessa alteração hormonal. E daí, quando a criança nasce, quando o corpo da mulher ela passa pelo parto, o hormônio dá uma desequilibrada, dá aquele pico, aquela baixada, e daí para esse corpo entrar em homeostase, né, que é para equilibrar de novo, colocar os hormônios e o corpo dela dentro da normalidade dela, como ela já passou pelo parto, muitas vezes essa alteração pode gerar depressão, tá? Tanto que no caso de mulheres com depressão pós-parto, é necessário também o acompanhamento de um psiquiatra, porque como tem por base uma questão hormonal, é necessário uma medicação, né, para ajudar nesse equilíbrio do hormônio dela, para ela sair dessa condição. Entendi. E qual parte da nossa mente é afetada com a ansiedade e a depressão? Assim, quando a gente pensa em mente, a gente pensa em quase que um espaço quase que abstrato, né? Então, talvez a gente possa pensar em partes do nosso cérebro que são afetados pela ansiedade e depressão. Porque acontece assim, o nosso cérebro, ele é dividido em cada pedacinho dele, ele é responsável por alguma coisa, por alguma área. Tá? Mas o humor, ele tá muito mais relacionado com a amígdala, tá? Nós temos duas amígdalas no corpo, é importante mencionar isso. Nós temos uma amígdala na garganta, que muitas pessoas tiram essa amígdala, né, quando tem alguma complicação, e nós temos também uma parte no cérebro chamada amígdala também, e que ela é responsável por vários dos nossos comportamentos e também por parte do nosso humor, também pela questão da empatia, tá bastante coisa relacionada aí com essa parte do nosso cérebro chamada amígdala, tá? E daí tem
a sinapse, né? O nosso cérebro, por conta da sinapse que ele conversa com várias áreas e parte do nosso cérebro, isso está meio que dividido, separado. Mas a amígdala ela tem um papel muito mais importante, tá bom? Beleza. Como que a gente pode prevenir os problemas psicológicos? Vamos lá, essa é uma pergunta bem complexa e bem grande. A gente pode pensar em várias formas de prevenir problemas psicológicos. É importante a gente entender que não tem como a gente prevenir 100%, mas a gente pode pensar em algumas possibilidades, como, por exemplo, a escola. Ele é um espaço muito importante para isso, porque muitas vezes, ainda mais no caso de crianças e adolescentes, o maior espaço que a criança e o adolescente convivem é na escola. Muitas vezes eles ficam mais na escola do que em casa com os pais. Então é um espaço bacana e muito interessante da gente falar sobre isso, da gente verbalizar sobre as dificuldades, da gente pensar em estratégias, pensar sobre as relações, pensar até nas relações, né? A escola poderia... E muitas escolas têm ferramentas bem bacanas, né, de olhar para as relações dos próprios alunos ali dentro, porque muitas vezes relações de bullying, formas de sofrimento, de agressões acontecem dentro da escola, né? Então é um espaço bacana para prevenção, para informação, para a gente prevenir vários problemas que normalmente surgem ali na escola. Tá? E também é um espaço bem bacana para a gente pensar outras coisas, como, por exemplo, abuso, né? É um espaço bacana para a gente discutir sobre e orientar as crianças, por exemplo, sobre o corpo delas, do quanto que o corpo delas é delas e ninguém pode tocar, e o que elas podem fazer caso alguém faça algo com elas, porque às vezes essa falta de espaço para verbalizar um problema que está tendo em casa, um problema que está tendo com o vizinho, geram muitos problemas futuros que a gente pode se prevenir quando os espaços de convivência dessa criança, ou até em grandes empresas que muitas pessoas trabalham, estão preparadas, né, para acolher, informar e orientar essas pessoas. Então, é uma forma importante da gente pensar em prevenção, que é uma forma até de pensar em políticas públicas, né, quando a gente entra mais específico nesse assunto. E o que a ansiedade pode desencadear? A ansiedade, ela pode desencadear várias coisas, né? Então, ela pode gerar alteração no sono, ela pode gerar alteração no apetite, né? Tanto de um apetite mais restrita, quando uma pessoa que come muito, né? Porque a nossa relação com a comida, ela tem uma influência muito grande das nossas emoções, né? Aquela coisa, nossa, quando eu tô feliz, eu como uma barra de chocolate inteira, né? Então, quando eu estou preocupada, quando eu estou com alguma emoção potencializada, isso afeta a nossa relação com a comida. Automaticamente, isso pode inferir questões de obesidade ou questões de bulimia, né? De anorexia. A ansiedade, ela também pode gerar, às vezes, como a pessoa vai exteriorizar essa ansiedade, pode gerar problemas de pele, de pessoas que ficam se coçando muito, né, por conta daquela ansiedade, pode gerar problemas no cabelo, daquela pessoa que fica passando e puxando o cabelo para poder exteriorizar a ansiedade, né, às vezes num comportamento até automático, quando eu vejo já estou arrancando todos os meus cabelos. Então, a ansiedade, ela pode desencadear vários desses problemas, tá? E até problemas, Iane, orgânicos, tá? Como, por exemplo, eu falei da obesidade, da anorexia, pode gerar problemas gastrointestinais, que a pessoa começa a ter dores fortíssimas de gastrite, problemas intestinais com a regulação do intestino, né? Uma pessoa que ela tem mais dificuldade ou um intestino mais soltinho aí, tudo relacionado à ansiedade, tá? Já que você já comentou sobre isso, eu vou pular para a próxima pergunta, tá bom? E como as redes sociais afetam o nosso emocional? Muito, né? O que acontece? Nas redes sociais, ainda mais atualmente, elas são, primeiro que uma ferramenta, né, de informação muito grande e muito importante,
né? Ainda mais pensando no momento pandêmico que a gente está de afastamento. Então, como seriam, né, por exemplo, as redes, as relações e até a troca aí de informação, de aprendizado sem essas redes sociais? Né? Por exemplo, vamos pensar aqui, né, Yane, do quanto que a partir de uma rede social a gente está conseguindo aqui interagir, conversar, fazer uma entrevista. Então, elas são muito importantes e até uma base de uma rede de apoio emocional mesmo, né? Então vamos pensar nesse contexto de isolamento que a gente está tendo, né? Do distanciamento social, mas que essas redes, né? Lá o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais de e-mail que a gente usa, elas são uma fonte muito importante para a gente manter as relações, mesmo que de forma distanciada. Então aí não vamos só também criticar as redes sociais, mas que elas são um espaço importante pensando nas relações, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo de afastamento. Mas, por outro lado, elas também são palcos, né? E são espaços da mídia de potencializar muitas coisas, né? Muitos olhares, muitas críticas, como, por exemplo, nas redes sociais, a gente vê um grande crescimento, né? E um espaço de muita exposição das pessoas, quanto ao corpo, a forma de se vestir, um espaço que as lojas usam para vender os produtos delas. Então, isso gera também a ansiedade que a gente está falando, né? Porque eu fico o dia inteiro, eu olho o Instagram, eu olho aquele corpo que eu não tenho, o cabelo que eu não tenho, a casa que eu não tenho condição de comprar, eu vejo a pessoa que está viajando, mas que eu não tenho como viajar porque eu estou trabalhando. Então, as redes também, embora elas sejam um espaço importante para a relação humana, né, elas também potencializam muito dessa ansiedade que a gente falou, porque é um espaço que nos deixa muito exposto e vulnerável a tudo isso, tá? Entendi. Eu agradeço muito aí a abertura que vocês me deram através dessa entrevista, né? Do quanto até que vocês confiam, principalmente você, né, Yane, que tem um contato mais próximo comigo, que confia no meu trabalho para vir fazer uma entrevista junto com vocês. Então, agradeço muito essa abertura e fico à disposição aí, se vocês precisarem de uma segunda entrevista ou qualquer outra coisa, eu estou super à disposição, tá bom? A gente que agradece. Muito obrigada, Fer. Imagina! Tchau, tchau! Tchau.